Boa noite a todos. Quem estiver na escuta, por favor, dizer se a imagem e o som estão bons. Bom, eu acredito que estejam bons a imagem e o som. Quem puder dizer, né, para ver se está realmente bom ou não, por favor, dizer. Ok, obrigado, tudo certo. Então vamos tocar. Então, hoje o tema da aula é iluminismo, né? Então, a primeira coisa quando se vê um tema é ver quando começou, né, o iluminismo. Aí tem uma divergência, né? Uns dizem que começou mais ou menos no final das revoluções inglesas, né? Dão uma data, 1688, até a Revolução Francesa. Outros dizem que teria começado no comecinho do século XVIII. E aí, até mesmo de inclusão de alguns nomes, há divergência, né? Uns colocam o Locke, outros não. Uns colocam o Kant, outros não. Né? Então, aí tem uma divergência de começo e até mesmo aí de incluir os nomes, né? Mas é certo, então, que quer numa análise, quer em outra, foi o movimento, né? O pensamento, movimento de filosófico, de pensamento, que dominou todo o século XVIII, influenciou muito na Revolução Francesa, na Revolução Industrial e, e mesmo muito do pensamento do século XIX e tal. Um reflexo, na realidade, até hoje, né? A própria palavra já começa aí com uma certa coisa. Então, se tem o iluminismo, é porque antigamente não tinha os iluminados, né? E era exatamente isso. Antes que eu esqueça, né? Antes de avançar para outras características do iluminismo, é bom a gente comentar que no iluminismo que eles ajudaram a popularizar a tese falsa de que havia a idade das trevas, que seria a Idade Média, né? Então, daí a contraposição, já que tem os iluminados, os seres que compreenderam à luz da razão os grandes mistérios do universo, então, lógico, tinha o pessoal que vivia na escuridão e nas trevas. Então, houve bem essa contraposição. Eles eram os iluminados, os iluministas, e aquele povo na Idade Média viveu na Idade das Trevas, né? Então, e não foram eles que criaram o termo Idade das Trevas. O termo Idade das Trevas é um termo anterior, acho que é atribuído a Petrarca, bem lá atrás. Mas eles ajudaram, então, a popularizar essa ideia falsa. Então, eles queriam realmente propor um novo pensamento, uma nova sociedade e romper com a ordem antiga, né? Então aí se diz que eles atacaram então a monarquia absolutista. Aí há um certo equívoco de termo, já que o termo absolutista foi usado depois, né? Então eles queriam na realidade atacar toda e qualquer forma de monarquia, né? Toda e qualquer forma de regime antigo, não necessariamente o que ficou conhecido como monarquia absolutista, cujo termo foi cunhado depois, né? A gente precisa tomar cuidado com esses termos, porque às vezes um termo que pode até descrever bem uma realidade histórica, é cunhado às vezes depois, né? Então isso aconteceu com a monarquia absolutista. Então não daria para os iluministas dizerem que estavam atacando a monarquia absolutista, já que o termo foi cunhado depois, assim como o despotismo esclarecido foi um termo cunhado depois. Então, uma primeira, então, razão são essas duas, né? Criticar, propor uma nova história, criticando, ou melhor, uma nova historiografia,
na qual eles iam reescrever a história, que eu falei, eu vou comentar daqui a pouco, no enciclopedismo, né? E criticaram, então, a história passada. Segundo ponto, a crítica da monarquia. Terceiro ponto, eles criticar os privilégios da nobreza e do clero. Estavam defendendo ideias democráticas. Outro ponto, eles defendiam a liberdade econômica. E aí, nesse ponto, eles eram contrários ao mercantilismo. Aí vale a pena comentar um pouco, né? Mercantilismo foi um modo de pensar na área econômica, né, que se desenvolveu boa parte por causa de Portugal com a Espanha, com a introdução, né, do conceito de bens vindo das colônias, né? Isso daí então gerou um pensamento na Europa que era o mercantilismo, que envolvia o metalismo, que era o desejo de acumular ouro e prata. Também fundamental na época para poder emitir moeda, né? Porque como a moeda tinha lastro em ouro e prata, se você não tivesse ouro e prata, não poderia emitir moeda. Mas o pensamento mercantilista ficou marcado por um economista da corte do Luís XIV, que era o Colbert, aí chamada de colbertismo, né? Que, aliás, tinha essas ideias, né, de protecionistas, de acúmulo de capital, protecionismo, proteger a indústria, o comércio local, taxando coisas que vinham de fora, né? Quando os iluministas atacavam muito o mercantilismo, eles estavam atacando propriamente as ideias de Colbert, o colbertismo. E cá entre nós, as ideias do colbertismo são realmente ruins mesmo, né? São ideias realmente erradas do ponto de vista econômico, são ideias que atentam contra o livre trânsito, né, de mercadorias que normalmente tende a enriquecer as nações. O protecionismo tende a empobrecer, né? E a abertura econômica, desde que feita com prudência, ajuda a economia, né? Então, na realidade, o colbertismo está errado. Outra questão, a questão do o que une muito todos os iluministas é o ódio à Igreja Católica, quer mais de modo mais indireto, quer mais de modo direto, né? Como foi o Voltaire. E outro ponto, né, que eles defendiam então a razão, o primado da razão. Então tudo teria que ser, na visão deles, né, supostamente tudo racional. Então eles não davam, eles não levavam em consideração a fé, achavam que era uma coisa ligada à superstição. Então queria que fosse tudo levado pela razão, né? Como se houvesse oposição entre razão e fé, mas na visão deles haveria. E daí por isso que também no século XVIII teve um monte aí surgiram academias naturais, né? Grêmios de estudos científicos, etc. Começou a se dar mais força para atividades lideradas à mineralogia, a estudo do meio mesmo, né? Em detrimento das ciências humanas, né? Então se deu privilégio para ciências exatas, né? E de fato, entre lá os iluministas, o D'Alembert, que era matemático. Então, e aí se criaram então academias nesse sentido, porque o iluminismo ele também foi muito influenciado por Newton, né? Então, se viam como Newton uma grande figura e referência. Então, Newton supostamente teria feito tudo com base em razão, não é verdade. A maior parte do trabalho do Isaac Newton foi na área esotérica, na área da alquimia e de previsões de fim de mundo. Uma minoria do trabalho do Newton foi estudos da física e da astronomia. Bom, mas esse lado cientificista de Newton é que influenciou demais os iluministas. Então, eles queriam dar o primado para matemática, ciências naturais, e daí que surgiram todas as academias, etc. E tal.
O iluminismo francês, né, que foi o principal, na realidade, o iluminismo veio da Inglaterra, né? Conhecido por já citado Locke, mesmo tendo influência do Newton, né? Também o iluminismo teve influência forte do empirismo, teve influência dos contratualistas, né? Locke, Hobbes, também influência do Hume e da Inglaterra. Então, ele foi para a França. O Voltaire chegou a andar pela Inglaterra, né? E aí foi na França que ele atingiu um boom, né? E da França se espalhou para a Alemanha, para a Itália e até mesmo para Portugal, né? O Marquês de Pombal, então, adotou ideias iluministas e reformou o ensino. Os iluministas também queriam reformar o ensino. Tiraram o ensino das mãos da Igreja Católica e propor aí um novo ensino, livre das amarras da religião, segundo eles, né? E também com princípios diferentes. Bom, mas aí eu volto a falar desse ponto quando comentar sobre o Voltaire, né? Então, eles queriam uma mudança completa, uma verdadeira revolução na sociedade. E esses iluministas, eles agiam de má fé, né? Durante o século XVIII, houve uma profusão de cafés, encontros e tal. Então, eles forjavam disputas entre esses que defendiam o novo pensamento e os antigos, tudo combinado. Então, um simulava que era católico e perdia o debate por iluminista publicamente de propósito, para dar razão para o iluminismo. Uma coisa completamente, né, ridícula. Vamos comentar aqui de alguma das figuras do iluminismo. Acho que quando se comenta de iluminismo, a primeira figura que vem à mente é o Voltaire, né? E o primeiro princípio do Voltaire era o ódio à religião, né? Ele falava écrasez l'infâme, quer dizer, esmague a infame, quer dizer, que seria a Igreja Católica. Então, ele tinha um ódio visceral da Igreja Católica, né? Tudo que ele escrevia ou falava, ele procurava ridicularizar. Ele, infelizmente, escrevia bem, né? Sabia usar bastante o sarcasmo. Então, ele escreveu vários textos, né, defendendo a razão, atacando a igreja e tal. Ele foi muito popular em vida. Ele chegou a defender a mentira como meio, né, para atingir as finalidades que ele se propunha. Falou que deveria mentir mesmo, minta bastante. Ele dizia, né, no âmbito dele, doido de ser contra a religião, ele dizia que Deus ia ser vencido. Ridículo, né? Blasfêmia até. E ele que atacava tanto, né, o culto aos santos, atacava o clero, ele próprio, no final da vida, teve tanto prestígio que as pessoas acabaram cultuando ele. Então, ele era beijado publicamente, beijava a roupa dele, chegaram a beijar o busto, ajoelhar na frente do busto, tocar nele, falar, tocou em Voltaire. Ele abençoou o neto do Benjamin Franklin. Então, tudo aquilo que ele combatia em relação à igreja, na realidade, só era trocado pela deusa razão, né? E ele seria um desses profetas da deusa razão. Ele era, apesar dos iluministas defenderem, supostamente, que todo mundo devia ser igual e defender o ensino para todos, na realidade, o Voltaire não defendeu o ensino para todos, não. Ele dizia que uma parte da população tinha que ficar na ignorância mesmo, né? Fulano totalmente de má fé, né? Ele entrou numa loja maçônica, né? Ele entrou na loja chamada Loja das Nove Irmãs, que o Benjamin Franklin também frequentou. Ele ficou amigo do Benjamin Franklin, né? E aí, vamos pegar um parênteses que a maçonaria surgiu, né, em 1717. Agora, se a live cair, vocês já sabem por quê. Então, na maçonaria surgiu como coisa organizada, com lojas articuladas na Europa e depois em nível mundial, a partir de 1717. E ela teve ação fundamental na difusão do iluminismo, porque ela adotou
nas ideias iluministas. E aí, por ter adotado as ideias iluministas e como ela acabou tendo um alcance e uma influência muito grande, os iluministas frequentavam lojas maçônicas e a maçonaria, com a sua rede de influências, conseguiu disseminar o pensamento iluminista. Então, não dá para estudar a história da maçonaria no século XVIII e nem a história do iluminismo sem relacionar a maçonaria e o iluminismo. Isso é importante, hein? A maçonaria adotou, né? Podia falar, mas não adotou nas lojas esotéricas. Tudo bem, nas lojas mais atacadas, com influências mais gnósticas, com influências da cabala, né? Aí tudo bem, mas a maioria delas esmagadora adotaram as ideias iluministas. Inclusive se faz associação da famosa luz da maçonaria naquela época a equivalente da luz dos iluministas, né? Então, ela adotou esses princípios iluministas aí com a sua rede de influências e alcance, né, rede de contatos, ela conseguiu disseminar essas ideias iluministas. Então, maçonaria e iluminismo no século XVIII tem que ser estudado aí junto, né? Não há quem não diga isso que eu estou falando. O estudo maçônico já surge o nome iluminismo. Iluminismo já fala que eles se reuniam em círculos secretos e discretos. Mesmo também aqueles grêmios literários, teve no Brasil também, na Espanha, na América Latina, em tudo quanto é lugar. Eles tinham uma aparência, né, de discussão de temas filosóficos ou temas científicos e secretamente ou discretamente se reuniam, né, para tramar contra o governo ou fazer as suas reuniões maçônicas. Então, esses grêmios literários eram uma fachada para justamente essas confabulações aí maçônicas, né? Isso é típico daquela época. Então, o Voltaire, conta-se que o Voltaire se arrependeu, né, na hora da morte, recebeu o padre, recebeu extrema unção, tudo, os últimos sacramentos, porém, ele se recuperou a saúde e voltou a atacar a Igreja Católica. Aí tem divergência, né? Uma vez eu vi que aí ele estava para morrer dessa vez de verdade, chamou um padre, só que o padre foi impedido de entrar quando ele estava para morrer, né? Então, segundo essa versão, Voltaire não teria morrido bem, né? Ele teve uma primeira chance, recusou essa quando ele recobrou a saúde. Quando ele pediu um novo padre, ele não deixaram esse padre entrar. Essa é uma versão. Tem uma outra que diz que não, ele se arrependeu mesmo e tal. Então tem essas duas versões. Então é uma figura muito triste aí do Voltaire, né? Só que o Voltaire não foi o pior deles. O pior deles foi o Rousseau. Daqui a pouco nós vamos comentar do Rousseau. Outros nomes, Diderot. Diderot vai ser sempre ligado à enciclopédia, né? O que é esse negócio de enciclopédia? O que é o enciclopedismo? Foi uma ideia infeliz deles, do D'Alembert, né? O Rousseau contribuiu também, de querer reunir todo o conhecimento humano em determinado volumes, que nasceu a enciclopédia, que eram 36 volumes, né? Então tinha um verbete, abacate, aí escrevi o que era abacate. O verbete luz, o que é luz? Depois tinha o verbete da história, né? História da França, escrevia lá sobre a história da França. Verbete Igreja Católica, e aí eles falavam mal da Igreja Católica. E aí, então, essa enciclopédia, primeiro, é uma proposta arrogante, ridícula, de querer reunir o conhecimento em uma soma de volumes. Uma proposta completamente delirante. E o objetivo maior não era esse. O objetivo maior era reescrever a história com as visões deles e atacar quem eles queriam atacar. Então, a enciclopédia é ideológica, ou seja, ela não é assim uma coisa isenta, relatando as coisas, descrevendo as coisas. Não, ela é uma coisa ideológica que visa defender os ideais dele e atacar quem é contra. E eles realmente reescreveram
coisa que ele achava que não valia a pena. E esse conceito pegou, né? Até pouco tempo atrás. Eu, quando era criança, eu adorava enciclopédia. Então, eu fazia trabalho escolar usando enciclopédia. Tinha Barça, né? E Larousse em casa. A Barça era baseada na enciclopédia inglesa, que era tida como uma melhor do mundo. E ainda tem hoje online, né? Acho que chama Britânica. Enciclopédia Britânica, que chama, não inglesa. A Enciclopédia Britânica gerou uma variação dela chamada Barça, foi publicada no Brasil. Aí tinha a francesa, que era Larousse, e aí tinha umas outras menores. Cada um lançava. Eram coleções que se comprava, não lembro se era mensalmente ou semanalmente em bancas, e se ia montando. Eu lembro que eu montei a Larousse, né? Então eu ia na banca, comprava um fascículo da Larousse, ia montando, aí depois meu pai mandou encadernar. E eu acreditei muito na enciclopédia, né? Acreditei bastante, achava que aquilo lá era o máximo, uma invenção genial. Muito tempo depois caiu a ficha que aquilo lá é uma cretinice completa, a enciclopédia, né? Então, o enciclopedismo do Diderot vai ser... Ele também participou, né? Ele e o D'Alembert foram os principais. D'Alembert era matemático também, né? E quem estuda matemática vai se deparar lá com o nome dele. Então, enciclopédia é um desastre completo, né? Eu desastre pelo próprio princípio, né, de querer reunir o conhecimento em X volumes. É uma coisa completamente errada, né? Não dá. Não dá. Fora se é uma coisa completamente tendenciosa, né? Vamos para aqui outros nomes. Montesquieu. Né? Montesquieu escreveu um clássico lá, O Espírito das Leis, então, na qual ele defendia então a visão dos três poderes, que infelizmente pegou, né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E essa ideia de três poderes pegou. Infelizmente, para tudo quanto é lugar do mundo, se adotou essa visão. Aí ele fala assim: eu sou contra os três poderes. Conceitualmente, sim, porque na realidade o Estado é uno. Não vai aqui, não vou fazer uma longa digressão. Estou devendo aqui uma coisa de direito natural, né? Aí talvez a gente aborde isso. Mas o que é o certo? O certo é que o poder é uno e tem três funções, né? A função legislativa, a função judiciária e a função executiva, não é três poderes. Mas, infelizmente, essa ideia pegou de estabelecer, então, isso aí fez essa visão de três poderes, se harmonizou perfeitamente com o constitucionalismo. Também sou contra, claro, né? Ter como norma fundamental do Estado uma Constituição escrita é uma coisa pedir para dar errado. E aí isso aí se harmonizou. Então, as constituições, elas então prevêem então esses supostos três poderes, com freios e contrapesos supostamente equilibrados. Dizem alguns, uma versão que o Montesquieu se baseou no Newton, né, para fazer esse negócio dos três poderes, na questão dos três corpos celestes. Não vamos entrar aqui em detalhes. Então, ele ficou fascinado com aquele problema do Newton e aí se inspirou nisso, com uma coisa de equilíbrio de poderes, né? O Montesquieu também criticava a igreja, contra o direito natural. O livro dele foi condenado, né? Foi colocado no índex. Então, infelizmente, ele gerou aí uma influência nefasta no mundo do direito, né? Infelizmente. Agora, acho que o maior nome do iluminismo é o Rousseau. Esse gerou a maior parte de efeitos negativos, né? O Jean-Jacques Rousseau, né? E ele que realmente acho que é a principal figura e que todos deveriam estudar e atacá-lo, né? Então, o Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra, foi morar na França, né? E aí um detalhe, olha que ele escreveu um livro sobre educação chamado Emílio. Emílio significa Emílio ou educação, né?
E aí ele teve 5 filhos e abandonou os 5 filhos, né? Ele lançou eles num orfanato. Quer dizer, uma maravilha de exemplo de educação, né? E é impressionante, as pessoas até hoje, muita gente elogia o Emílio. O Rousseau lançou as bases de uma boa educação, tudo, e aí omitem esse fato de que ele abandonou os próprios filhos. Em alguns locais ele teve os livros queimados no final da vida. E muita gente compreendeu que aqueles livros eram horrorosos, como de fato são, e aí se queimou, né, os livros dele. Né? O livro Emílio, que eu tenho, eu cheguei a ler, não lembro se li inteiro ou não, mas é um horror. Lá ele critica a meditação, né, critica as mulheres, as coisas completamente sem pé nem cabeça, completamente irracional. Né? Alguns dizem que vem influência do Emílio, né, no livro dele, no Paulo Freire, porque a educação do Rousseau seria uma educação voltada para o Estado, né? É uma educação que visa a prática, né? A mudança da sociedade. Não é, na visão clássica da educação, uma ideia de formação do indivíduo, sendo que se esse indivíduo vai reformar a sociedade, é uma coisa ulterior e não necessária para a pessoa ter uma boa, né, educação. Na visão do Rousseau, não. A educação ela deveria servir aos interesses de reforma da sociedade. Né? Então, esse é um conceito que influenciou muita gente e chegou até o Paulo Freire. O Paulo Freire não foi o único que foi influenciado por isso. Né? A reforma da educação já estava em andamento, né? No Renascimento já tinham feito mudanças negativas na área da educação, mas o Rousseau ajudou a piorar e aí veio só andando ladeira abaixo. Né? Antes que eu esqueça, vamos comentar, antes de continuar sobre o principal trabalho do Rousseau, que é o contrato social, vamos falar um pouco dos jesuítas, né? Porque parece claro que todas essas ideias iluministas contra o rei, contra a igreja, querendo reformar o ensino, foco somente na razão, teria como opositores principais os jesuítas, e é verdade, porque por várias razões. Os jesuítas eram monarquistas, os jesuítas defendiam o equilíbrio entre fé e razão, os jesuítas estavam nas universidades e, obviamente, defendiam a sua ratio studiorum. Então, houve um contraponto radical entre jesuítas e iluministas. O movimento iluminista não, e o que eles queriam, né, para a sociedade não poderia triunfar com a existência dos jesuítas. E aí que houve uma movimentação política e maçônica que então gerou uma perseguição aos jesuítas. Né? Começou com Portugal, passou para a Espanha, depois passou para a França, passou para a Áustria, até chegar no Papa. E o Papa vergonhosamente suspendeu a ordem dos jesuítas, que era o grande freio para essa revolução do pensamento que ia culminar na Revolução Francesa. Né? Então, os jesuítas eram o grande freio dessa turma que foi eliminado. Né? Foi eliminado. Então, lembrando que alguns desses iluministas estudaram com os jesuítas, né? Traidores. Então, feito isso, né? Montando aí o quadro, vamos então agora para o texto mais... antes de ir para o texto, vamos pensar, colocar o Rousseau dentro do iluminismo. O Rousseau, então, ele é apresentado como dentro do movimento iluminista. Porém, se a gente vê alguns autores bons aí que esmiuçam o trabalho do Rousseau, diz que ele era contra os iluministas. Ou ele era, no mínimo, iluminista crítico, já que ele teve discussões contra os iluministas clássicos, inclusive com o Voltaire, e que o pensamento dele seria diferente dos iluministas. Né? Então, aí que está. Então, ele era ou não era? Então,
em sentido estrito, eu vou defender que não era. Em sentido amplo, sim. Por quê? Se a gente entender que o iluminismo é um movimento de ruptura ao pensamento antigo, de crítica à igreja, o que se pensava, então, obviamente, o Rousseau é um iluminista. Agora, se a gente vê se o iluminista tem como uma condição sine qua non o primado da razão, aí então o Rousseau não era iluminista. Então, é nesse sentido, né? Então, ele fez parte de um movimento de contraposição, de querer uma nova sociedade, só que ele divergia nesse pensamento no quesito razão. E aí, como quem já acompanha aí minhas aulas, e o pensamento também do saudoso professor Orlando, a gente sabe que na história tem dois grandes ramos, né? O ramo panteísta, mais racionalista, e um ramo mais esotérico, né? Quando esses dois ramos se juntam, geram grandes revoluções ou pequenas revoluções, né? Lutero juntou os dois ramos, gerou uma grande revolução. Descartes juntou dois lados, gerou uma revolução no pensamento, né? O iluminismo, né, também tinha esse lado mais místico que a gente vai colocar na conta do Rousseau, né? Embora isso é criticado, por quê? Porque o Rousseau também, em alguns momentos, coloca defendendo a razão. Porém, o modo como ele entendia a razão era diferente dos iluministas clássicos. Então, eu coloco ele do outro lado, como uma espécie de lado contra na razão, do outro lado. Por quê? Por causa de algumas frases dele, de alguns pensamentos da coisa. Por exemplo, ele via a consciência como alguma coisa meio esotérica. Então, palavras dele, olha. Consciência, consciência, instinto divino, imortal e celeste voz. Outra frase dele, num texto que ele escreveu, Profissão de Fé. A consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do corpo, a razão nos engana, a consciência nunca nos engana. Ela é o verdadeiro guia do homem, a quem a segue, obedece à natureza e não tem medo de se perder. Por razões de honestidade intelectual, em outros textos, ele coloca que a razão ela pode ser bem ou mal usada. Mas se a gente colocar o conjunto da obra do Rousseau no que ele entende sobre razão e nessa obsessão que ele tinha com consciência e dessas visões, ele parece ser bem diferente das ideias do Voltaire. Essa ideia de consciência dele, não vamos avançar muito aqui, lembra um pouco a consciência do protestantismo, né? Lutero e outros falavam dessa tal consciência que era uma voz interior, que vai chegar hoje naquele se a gente pegar e rastrear desde aquela consciência original do Lutero até hoje nos protestantes, vai chegar no chamado que o protestante diz do encontro com Jesus interno, né? Então, é o mesmo, mais ou menos o mesmo fio condutor, que na realidade é um fio esotérico, né? É um fio de instinto, um fio antirracional, como o próprio Rousseau comentou. Então, essa é a minha visão do Rousseau, que ele era anti-racionalista, mas ele fez parte do movimento, né, de contraposição à ordem antiga, propondo aí uma coisa nova, né? Ele dizia em outro texto, né, que ele falava que a pessoa, com outras palavras, a pessoa internamente tem que ter a consciência da sociedade dentro dele, né? Então ele tinha uma linguagem bem, uma linguagem que muitos dizem que foi inspirada no quietismo, né? O quietismo foi uma doutrina esotérica, né? Que pegou, infelizmente, muitos católicos na França, que tinham essas visões de consciência, de diluição da alma na divindade, ou de compreensão da alma na divindade dentro de nós mesmos. E o Rousseau chegou a ser influenciado pelas ideias do quietismo, né? Então, essas ideias de consciência, de incorporar essa alma da coletividade, ou mesmo alma divina dentro dele, de instinto antirracionalista, é bem do quietismo, né?
Agora vamos então. O Rousseau vai ser sempre lembrado pelo contrato social. O contratualismo não nasceu com Rousseau, vem lá dos ingleses Hobbes e Locke, né? E a visão de contrato social do Rousseau é diferente da visão dos ingleses, né? E aí já começa uma crítica. Primeiro, que esse negócio de contrato não existe, né? Não tem prova histórica que foi assim. E mais, eles partem do pressuposto que tudo na relação humana é contratualista. Isso não é verdade. Tem a outra visão que nós podemos chamar de instituições, né? Por quê? Porque eles não tinham a visão correta de direito natural. Eles não viam ao direito natural como uma participação do homem na lei eterna. Ou seja, Deus faz instituições, né? Ele institui determinadas coisas que o homem compreende à luz da razão. Essa turma toda não compreendia essas coisas dessa forma. Não havia essa visão de participação, que é o direito natural, participação na lei eterna. Não pensavam assim, eles pensavam como tudo era na base do contrato, ou seja, não havia ponte com Deus, não havia o conceito de instituição com eles, né? Era tudo uma questão de contrato e de extrato. Isso é forte no protestantismo. Então, todo esse contratualismo tem uma certa raiz no protestantismo, mas também tem raiz no judaísmo, né? O judaísmo ele é fortemente contratualista, por razões que eu não vou comentar aqui para não alongar. Então, o judaísmo contratualista influenciou o protestantismo contratualista, que vai influenciar esse contratualismo até chegar no contratualismo do Rousseau, né? Então, eles não viam. Aí falar, mas Locke dizia determinado direito natural. Não, o direito natural do justo naturalismo do Locke é diferente do de São Tomás de Aquino. Esse direito natural foi o primeiro a cumprir, não totalmente, claro, mas teve um início, um excelente início na Grécia, com Aristóteles, Platão, que compreendiam uma determinada lei eterna que seria imutável e os homens teriam participação nela. Depois Cícero, os estoicos, o estoicismo tem um monte de erro, mas no direito natural eles estavam certos. E aí o Cícero também compreendeu, aliás, com palavras impressionantes para um pagão, da participação do homem nessa lei eterna e a compreensão disso, e que determinadas leis nunca vão mudar. Essa foi a visão medieval que teve como ápice do pensamento com São Tomás de Aquino. Então, verdadeiro justnaturalismo, verdadeira concepção de direito natural, nasceu com os gregos, passou com os romanos e teve como apogeu São Tomás de Aquino. É verdade que os hebreus e os israelitas também tinham essa visão óbvia, né? Porque eles foram guiados diretamente por Deus, não foi raciocínio dele, foi dado. Os 10 mandamentos é para sempre. Então, obviamente, havia esse conceito do direito ter vindo de Deus entre os hebreus, né? Que depois o pensamento judaico se tornou corrompido, mas tinha, lógico, né? Tinha esses três. Agora, do ponto de vista de compreensão racional, né? Não por revelação, veio com gregos, romanos, chegou em São Tomás de Aquino, que fez uma grande harmonização. Aí, quando nós tivemos a decadência do pensamento na Idade Média, vendo o protestantismo, essa ideia de direito natural foi por terra. E aí surgiram, com o mesmo nome, mas só o nome igual, inclusive se dá o nome equivocadamente para Locke, né, como defensor de um certo justo natureza. Já vi falando em relação ao Rousseau, algo parecido, completamente delirante. E aí eles são adeptos do contratualismo. Então não existe participação para eles em lei divina, não existe lei eterna, não existe essa coisa de instituição divina, não existe nada, né? Aí eu falei, eu sou contra o contrato? Lógico que não. O que eu sou contra é fazer tudo como se fosse contrato. Então o Rousseau, então, ele pegou essa ideia, então, de contrato. Como é que o Rousseau expôs as ideias dele no livro
que eu tive que ler, aliás, com muita má vontade, muito tempo atrás, né? Fui obrigado a ler esse livro, Contrato Social, na faculdade. Né? Então, nós podemos ver que para o Rousseau havia 3 fases na sociedade. A primeira fase era no estado de natureza, né? Era no estado de natureza. Então, os homens, com as suas famílias, obviamente, viviam separados, não havia noção de propriedade, segundo Rousseau. Hein? Agora, os erros são todos do Rousseau, não vem empurrar para mim, não. Estou só repassando o que ele falava. Então, havia um estado primitivo, no qual o homem era feliz, um estado de natureza, no qual o homem era feliz, que eles viviam separados uns dos outros, uma família separada de outra, não havia propriedade privada, todo mundo era feliz, ninguém tinha dor de dente, nem dor de cotovelo, né? Havia uma interação boa com a natureza. O Rousseau vai ser um pré-romântico, né? Depois, aí, dentro desse mesmo estado de natureza, ele é dividido em 2 partes, a fase boa, que é essa, e a fase ruim, quando, devido a problemas de imigração, o crescimento populacional, essas famílias se encontram com outras e aí nasce a propriedade. Uma família resolve demarcar seu espaço e os outros aceitam isso. E o Rousseau comenta disso no Contrato Social, criticando isso. Ele define a propriedade privada como um mal, o Rousseau, né? Define como um mal. Ele fala que esse momento da mudança do estado selvagem, do estado da natureza, para o estado ainda nessa primeira fase, estado da natureza, mas tem uma fase sem propriedade e uma fase com propriedade. A fase sem propriedade é de felicidade. A fase com propriedade o homem já se torna infeliz, já começa a ver atritos, já começa a ver roubo, morte, etc. Então ele vê a propriedade privada como um mal que aconteceu na sociedade. Às vezes as pessoas, quando o Rousseau fala de selvagem, não está se referindo ao selvagem da América, não, ele também se referiu a esse, é verdade, mas ele se referia a um passado na Europa que foi assim. Então, quando o Rousseau diz bom selvagem, não é para ser interpretado de forma estrita ao selvagem da América, né? Que interpretar em relação a ele, mas também há um momento anterior na sociedade europeia que foi assim, né? Então não é só o selvagem aqui do Brasil, índio brasileiro, não. Era uma coisa que teve na história esse estado, né, de natureza, essas são as palavras do Rousseau, sem propriedade, com propriedade. Aí nós temos uma segunda fase, que é a chamada fase do Estado, né? É a chamada Estado de Sociedade, perdão. O Estado de Sociedade é uma segunda fase, né? A primeira fase teve 2, né? O primeiro momento é subdividido em 2 fases. Aí nós temos o segundo momento, que é o chamado Estado de Sociedade, na qual os homens são obrigados a conviver uns com os outros, já em ambiente de corrupção e um dominando ao outro, e que eles são obrigados a fazer leis de convívio. E aí, então, eles são obrigados a fazer um pacto social, né, de convivência. Só que esse pacto social de convivência, nessa segunda fase desse estado de sociedade, ele é muito deficiente. Então, para o Rousseau, toda lei é injusta, toda lei é produto de quem manda. Aí vocês podem ver, isso aí está parecendo Marx, né? Olha, o Rousseau influenciou Robespierre. Robespierre tinha como livro de cabeceira, livro do Rousseau. O Napoleão elogiou o Rousseau. O Marx estudou o Rousseau. Há momento no manifesto do Partido Comunista dele, Manifesto Comunista do Marx, que está lá a ideia de Rousseau, né? E propriamente essa ideia o Marx incorporou. Então, quando o Rousseau diz que a lei é da classe dominante, parece o Marx, né? O Marx copiou dele. A própria ideia do Marx, né,
teria havido uma ideia gloriosa no passado, na época do Sauvage, propriamente do Rousseau, né? Que o Marx analisa, né? Então, esse primeiro pacto social é deficiente, né? Foi feito com o intuito de evitar mortes, etc., e manter uma certa coesão social, mas muito deficiente, na qual um homem explorava outro homem, surgiu escravidão, etc. Aí o Rousseau vai colocar todas as mazelas do mundo no corpo, na sociedade. Então é verdade aquela história do Rousseau. O homem, naturalmente, ele é bom, ele supostamente não tem defeito, e a sociedade o corrompe. E essa corrupção começou com a propriedade privada, né? Então essa é a ideia clássica aí do Rousseau, que está exposta no contrato social. Aí o Rousseau, então, propõe uma terceira fase, que é propriamente a fase do contrato social. Então, o contratualismo do Rousseau tem grosso modo, assim, didaticamente, são dois. Tem o do Estado, da sociedade, que é um pacto social defeituoso, feito por quem manda, para manter um mínimo de coesão social. E tem um outro, que é o que ele propõe para a sociedade futura, que seria o perfeito e que ele chama do verdadeiro contrato social. Então é bom não confundir um com o outro, né? Um ele julga imperfeito e o outro ele julga que vai ser o perfeito, né? Aí já deu para ver como ele separa da visão do Hobbes, né? Que dele dizer que o homem era com natureza ruim desde o começo e tal. E para ter isso, essa sociedade perfeita, o Rousseau comentava 4 aspectos dela. Um aspecto era alienação. Olha que interessante, o Marx também fala de alienação, né? Então, segundo Rousseau, as pessoas na sociedade não sabem que são infelizes, ou seja, na mão do Rousseau todo mundo é burro, ninguém sabe nada, só o Rousseau que sabe. Então, o Rousseau diz que as pessoas não sabem que são infelizes. O Rousseau dizia que na sociedade todo mundo vivia com amarras ou verdadeiras, no caso de escravos invisíveis, que o homem era preso, o homem era infeliz, que o homem não tinha liberdade para nada e que o homem não percebia isso. Então, ele estava no estado de alienação. Então, para vir um mundo novo, um mundo do verdadeiro contrato social, o homem teria que romper a alienação. Depois, o homem teria que exercer uma democracia direta, né? Teria que exercer uma democracia direta. Ele não se contentava com uma democracia indireta, tinha que ser uma democracia direta. E a gente já emenda no terceiro aspecto, que é chamada vontade do povo, né? Que é a chamada vontade geral. Vontade geral não é vontade de todos, mas é uma espécie, meio mal contado por ele, mas é uma espécie de vontade geral na qual um pode convencer o outro de que as pessoas têm que renunciar a uma certa liberdade, renunciar a uma certa vontade, mesmo propriedade, para fazer aí um bem comum e ter uma vontade geral. Aí entra, a meu ver, um certo esoterismo, porque ele via que a verdadeira liberdade era renunciar à própria liberdade, que era ver que o espírito dessa vontade geral entrava na consciência de cada um deveria ter consciência da vontade geral, né? Isso lembra até um pouco aquela visão do... Como é que ele chama? Do psicanalista, do inconsciente coletivo, né? Então ele incorporava a espécie de vontade geral em cada um. Uma coisa bem estranha isso dele. E depois, por fim, ele dizia que ia ter que ter um legislador e mesmo um ditador. Olha que contradição. Se bem que ele usou, parece que o termo ditador no sentido romano, hein? Tudo bem. Mas que deveria ter um legislador e mesmo um ditador para orientar essa sociedade para essa mudança,
né? Esse legislador teria amplo conhecimento e tal. E esse ditador, então, daria então azeitaria, né, as máquinas, daria o retoque final nisso, né? Então nós vemos que muitos colocam o Rousseau como uma base até mesmo do totalitarismo, por causa do conceito de vontade geral. Como para ele tudo é contratual, não tem coisa que a razão compreende como certa ou errada. Se o contrato firmar X, vale X. Se o contrato firmar Y, vale Y. Então, nessa vontade geral, poderiam estipular. Ele não falou isso, mas depreenderia do sistema, poderiam estipular matar criança que nasce com defeito. Então, muitos veem nessa coisa de vontade geral como uma coisa totalitária, ou uma coisa que influenciou totalitarismos posteriores. E ele tem verdade, né? O Hitler falava de vontade geral também, né? Muito interessante. Depois, o Robespierre, que foi um ditador horroroso, né, que tinha ideias iluministas, pegou muita coisa aí do Voltaire, né? Então ele falava em democracia, cultuou a Deus a razão, e ele era o ditador que levaria a França para uma sociedade perfeita, mais ou menos como o Voltaire falou, teria que ter um legislador. Quem era o legislador? O Robespierre. Quem que seria o ditador unitário? Robespierre. Qual que era o objetivo? Democracia direta. O que tinha que cultuar? Razão. O que tinha que manifestar? Vontade geral de todos. O Napoleão, outro ditador, também gostou do Rousseau. Marx, que defendeu a ditadura do proletariado, também se baseou em Rousseau. Então, não é incorreto dizer que essas ideias do Rousseau podem, né, levar a um pensamento totalitário por causa do conceito de vontade geral e também o conceito contratualista, né? Se a gente acha que tudo é baseado na sociedade, com um contrato, você pode estipular o que você quiser. Pode ser os maiores absurdos possíveis e imagináveis, né? Já que nada violaria a concepção de contrato, né? Então, por isso, o contrato social é a principal obra, né, do Rousseau, disparado. Foi a principal obra que foi muito lida, gerou muita influência, né? Essa obra chegou nos Estados Unidos, influenciou, né, o republicanismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou muito influenciado pelo movimento iluminista. Essas ideias do Rousseau depois foram lidas pela nobreza decadente francesa. Então foi um desastre, né? Rousseau é o grande nome do iluminismo, que teve uma doutrina horrorosa, uma doutrina, na realidade, antirracionalista, com várias pontas esotéricas, e cuja influência tem até hoje, quando a gente pensa em Bom Selvagem, quando a gente pensa em uma sociedade contratualista, quando a gente pensa no conceito falso de vontade geral, né, bem muito do Rousseau. E outra, na educação também, a visão esdrúxula de educar a coisa dele, né? O Emílio é um dos livros mais ridículos que eu já li na vida. Ele põe as etapas, nossa, é uma coisa assim horripilante, e tem que reformar a sociedade e tal, também gerou uma influência negativa. Bom, espero que tenha sido claro. Vamos agora para algumas perguntas. Esqueci só de comentar do Kant. Eu não vou comentar do Kant. O Kant tem uma doutrina altamente complexa, né? Então, isso daí fica para uma outra ocasião. Eu sou favorável àqueles que colocam o Kant numa outra categoria pós-iluminismo, né? Tal a complexidade da doutrina dele, né? Adolfo Rodrigues, obrigado pela presença, sempre em um assíduo, e muito obrigado. Você diz, Voltaire foi o maior inimigo da história da igreja. Olha, muita gente diz que sim. Nunca teve na história, pelo menos que a gente lembra, uma pessoa que tenha sistematicamente, todo dia, atacando a Igreja Católica. Foi realmente assim uma coisa assustadora.
Sim, Adolfo Rodrigues, a democracia liberal surgida da Revolução Francesa aumentou o poder do Estado. Verdade, claro. Hoje o Estado pode tudo, né? Márcio Ribeiro, a enciclopédia era a Bíblia do racionalista. Verdade, era isso mesmo, eles queriam que fosse isso, né? Substituir a Bíblia pela enciclopédia. Então, essa versão foi a que eu li, viu, Carlos Eduardo? Que eles montaram uma barreira para impedir que o padre Gautier desse assistência para o Voltaire. Outros dizem que não, mas eu acredito mais nessa versão. Então, é isso mesmo, lançou os 5 filhos no orfanato. Humanos, acho que Rousseau é um dos primeiros requisitos do futuro anarquismo? Excelente pergunta, porque a gente poderia basear o anarquismo o anarquismo definido em ausência de Estado, né? Ora, se o Rousseau diz que o momento mais feliz da história da humanidade era na ausência do Estado, ausência do Estado-sociedade, por que não pretender voltar a esse Estado? Então, sim, da base, sim, do anarquismo. Ao dizer que a sociedade, como tal, corrompe a pessoa, então tiramos a sociedade e voltamos sem Estado. O povo do anarcocapitalismo vai ficar bravo, mas os ideais anarcocapitalistas tem um quê de Rousseau, sim, nessa história, porque eles falam muito mal do Estado, que o Estado é um mal em si mesmo e tem que tirar o Estado e tudo vai ser regido pelo mercado, né? O Rousseau dizia que a época melhor da vida era sem o Estado. Então não podemos negar que tem um lado russoniano, romântico nesse anarcocapitalismo. Tem sim. Boa pergunta. Dá para justificar o anarquismo sim com base em Rousseau. Perfeito. O Marx, né? O último estágio, que era o comunismo, na realidade é um Estado anarquista, né? Aqui estão comentando de faculdade de Direito. Bom, quando eu fiz a minha faculdade de Direito, o Rousseau era bem visto por causa da coisa contratualista, né? Então eu fui obrigado a ler, né, como matéria, o contrato social, o Locke era bem colocado, né, por causa do contratualismo, né? Então, aí Márcio Ribeiro, então tem a questão, é que o racionalismo do iluminismo é bem o racionalismo tomista, né? E o racionalismo tomista não vê oposição entre fé e razão, né? Eles criaram uma ideia de razão e entronizaram ela, né? Boa pergunta, André Viana. Qual monarquia foi mais influenciada pelo iluminismo? As monarquias do despotismo esclarecido. Catarina Grande, Frederico II da Prússia. Infelizmente, em Portugal, o Dom José I deixou o Marquês de Pombal governar, né? E foi um desastre para Portugal, para o Brasil. E ele que trouxe o iluminismo para Portugal. Então foram essas, foram as monarquias do despotismo esclarecido.
Pois é, Raia Barroso, dá uma raiva disso. Eu vi um fulano há um tempo atrás elogiando o livro Emílio do Rousseau. E aí, como é que a pessoa elogia o livro e não comenta que o próprio Rousseau abandonou os 5 filhos, né? É uma coisa assim assustadora, é má fé, né? Fica ocultando uma coisa que tem a ver com o assunto, né? Volto a dizer, se vocês quiserem ler um livro ruim na vida, leia o Milho. É de doer. Emanuel Caetano, já tem duas aulas não, 2 vídeos sobre isso, comentando nazismo e o fascismo no meu canal. Dê uma olhadinha lá, por favor. Bom, muito bom. Chegamos aqui a 1 hora, né? Agradeço a presença de todos. Reafirmo que o iluminismo é um movimento lamentável, completamente errado, ideológico contra a igreja, e que o principal expoente dele é o Rousseau. O pensamento dele gerou efeitos nefastos no pensamento mundial, cujos reflexos tem até hoje, né? Então, o iluminismo vale a pena ser estudado, ser atacado, né? Porque realmente foi um período assim desastroso, né? Ainda pensando que ele se harmonizou com a força da maçonaria, atacou os jesuítas, aí nós vemos o quão ele foi nefasto, né? E ele culminou na Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa é uma cria do iluminismo. Então, nós vemos tão horroroso que foi o iluminismo. E tem gente que elogia até hoje, né? Aliás, está cheio, não é que tem gente, está cheio de gente que elogia até hoje, que diz que o iluminismo precisaria de uma outra correção e tal. Então, ele é amplamente defendido o iluminismo até hoje, quer dizer, é lamentável. Estão perguntando um livro sobre o iluminismo. Olha, especificamente eu não sei. O livro de história da filosofia de autores como Leonel Franca vão saber criticar bem. Do Rousseau, para quem quiser criticar o Rousseau e tiver interesse em conhecer o trabalho dele e criticar, tem que ler o Contrato Social mesmo, porque lá ali se consegue ver, sistematizar, ver o tão absurdo que são aquelas ideias, né? Mas um especificamente contra o iluminismo, eu não sei. Então, tá bom. Então, mais uma vez, obrigado a presença de todos, obrigado pelas perguntas, e boa noite, e até a live de amanhã. Tchau, tchau. Salve Maria.